Bom, e hoje o presidente Jair Bolsonaro decidiu conceder perdão por todos os crimes conferidos a Daniel Silveira em um decreto presidencial. Para falar sobre esse assunto, quero chamar a jornalista Sulamita França. Sula, uma boa noite para você. Olha, não se fala em outra coisa em Brasília. O Brasil todo, a classe política está atenta a esse novo capítulo da novela entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Como é que está a situação neste momento, Sula? Conta pra gente. Então, Elias, realmente a situação está bem polêmica, né? Depois que o presidente, ele divulgou nas redes sociais, então, que ele faria, então, esse perdão da pena ao deputado federal Daniel Silveira, conforme a gente viu aí, condenado a quase 9 anos de prisão. E aí, Elias, neste caso, o Instituto da Graça, só para o pessoal poder entender, é uma prerrogativa do presidente da República para extinguir a condenação de uma pessoa. Então, o presidente, o que ele fez? Ele usou do artigo 734 do Código de Processo Penal, segundo o qual o presidente da República, ele pode, então, conceder espontaneamente a graça presidencial. E aí, Elias, dentre esse fato, o que o presidente fez? Ele publicou, então, uma carta nas redes sociais falando sobre essa questão que a gente confere agora. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, considerando a prerrogativa presidencial para a concessão do indulto individual, medida fundamental para o Estado democrático de direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre do juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Decreta: fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal número 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. A graça de que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A ação inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 2022. Jair Messias Bolsonaro. Bom, e neste caso, advogados dizem que esse é um direito do presidente aí previsto pela Constituição. Mas, ao mesmo tempo, isso vai criar, gente, uma tensão com o Supremo Tribunal Federal. Especialistas já comentam que o deputado ele não deve ser preso, mas aí, neste caso, ele perderia os direitos políticos. Ainda nesta noite, os possíveis candidatos à presidência da República, eles se manifestaram nas redes sociais. E a gente trouxe para vocês agora. Para a gente começar, né, ainda nas redes sociais, o candidato Lula, ele disse o seguinte: o Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado quanto Bolsonaro. Ele não fala de emprego, não fala de educação, ele só se alimenta por ódio, instigado aí por fake news. Pré-candidato. E aí o pré-candidato João Dória, ele trouxe também nas redes sociais o seguinte: que se eleito presidente, não haverá indulto a condenados pela justiça. Ele disse que também vai acabar com essas saidinhas dos presos, já que a sociedade não aguenta mais impunidade.
E o pré-candidato também, Ciro Gomes, ele citou que o presidente está acostumado a agir em território de sombra entre moral e imoral, o legal e o ilegal. E ele acaba de transformar o Instituto da Graça Constitucional em uma desgraça institucional. Tenta, sim, acelerar o passo na mancha do golpe, mas que ele não terá sucesso. E ainda com esse ato, espuro de favorecimento absurdo e imoral a Daniel Silveira ou qualquer outro tipo de desvio autoritário serão rechaçados pelos defensores do Estado do Direito. E ele disse ainda que amanhã o PDT vai entrar com uma medida no STF para anular mais esse desatino. E, por fim, o Sérgio Moro, um possível pré-candidato à presidência, ele falou que o confronto entre o presidente e o STF é preocupante e quem perde é o país por essa instabilidade. Mas não há como ignorar erros graves aí da parte, seja em ameaça ao STF de um lado ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção e que essa lei, ela deve valer para todos. Então a gente percebe, Elias, que realmente o clima está bem intenso, Logo depois que o presidente da República divulgou, então, esse perdão ao deputado federal Daniel Silveira e a gente segue acompanhando toda essa situação, Elias. Pois é, Sula, situação muito complicada, nós vamos acompanhar. Muitos juristas, inclusive, disseram que o perdão não pode ter desvio de finalidade, que o STF pode sim questionar toda essa ação. Eu me lembro bem que, há algum tempo atrás, nós acompanhamos muito também o fato do ex-presidente Lula, na época, a presidente Dilma Rousseff, então presidente Dilma Rousseff, tentou colocá-lo como ministro da Casa Civil e aí chegou justamente com essa questão. Será que ela não queria colocar o ex-presidente Lula justamente porque ele seria investigado? E aí ainda veio uma outra questão, outro questionamento nas ruas. Se ela desse o induto ao ex-presidente Lula, que até então estava sendo investigado por várias questões, isso também não configuraria talvez um desvio das suas funções? Qual é a diferença dessa situação para que nós estamos vendo agora? Nós vamos acompanhar. Queremos sim, claro, entender qual vai ser o posicionamento do Supremo, de outras classes políticas. Afinal de contas, estamos um ano muito conturbado. Nós temos visto a polarização no Brasil de todas as formas. Será que realmente, neste momento, seria a hora do presidente da República dar a ele essa concessão dessa graça, de perdão daquilo que até então foi julgado ontem, nem sequer cumpriu pena? A própria Câmara dos Deputados também, a Câmara dos Deputados entraria agora com recurso, solicitando também a eles uma análise justamente desse caso envolvendo o deputado Daniel Silveira. Enfim, muita coisa ainda está para acontecer, está tudo muito recente, temos várias questões ainda para analisarmos e aqui no Diverso em Rede você não vai perder nenhuma dessas informações. Sula, muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.